Graça e paz, igreja, bom dia. Amém. Vamos orar. Amado Deus, estamos aqui porque necessitamos da Tua palavra. Palavra essa que nos sustenta, que nos salva, que nos transforma, que apaga nossos pecados, que nos faz de fato verdadeiras novas criaturas, Senhor. Então eu clamo para que seja o Teu Santo Espírito a falar conosco nesse momento. Como o Senhor tem falado comigo já há 2, 3 semanas em cima desta palavra, Pai, que o Senhor também possa, através do seu amor, por a Tua igreja, falar com cada um nesta manhã, em nome de Jesus, amém. De fato, já tem acho que umas 3 semanas que Deus tem falado de uma maneira muito forte, e confesso que nesses mais de 15 anos que a gente tem tido o privilégio e a honra de pregar a palavra de Deus, eu nunca havia pregado sobre esse texto e não lembro também a última vez que eu ouvi. Então significa que Deus quer falar sobre isso, porque a pergunta que eu tenho para hoje aqui, põe aqui para mim por favor, paga só da frente, isso, é essa aí, ó. Afinal, é possível estar tranquilo diante do caos? O que vocês acham? É possível? É? Nossa, gente de fé, hein? Olha só que spoiler danado aqui, meu. Pois é, a princípio, aos olhos naturais, parece absolutamente impossível nós estarmos tranquilos diante do caos, ou diante de tragédias, ou diante de dificuldades. Mas vocês vão ver que é possível sim. E hoje o meu pedido a Deus é que a gente aprenda a agir desta maneira. Eu também me coloco aí e coloco a todos nós, porque isso faz total diferença. Aí você fala, pô João, mas eu saí de casa domingo, tá bonito lá fora, podia ir para o shopping, para o Parque Ibirapuera, caminhar, e você vai me falar de desgraça, João? Não tem coisa melhor para falar? Calma, segura a onda aí. Se a gente vai falar de desgraça, até porque também, eu já falei isso algumas vezes e volto a falar, quer dizer, eu não preciso estar aqui para te ensinar como é que você vai aproveitar um belo dia no Guarujá. Precisa? Não precisa. Como é que você vai curtir uma viagem de lua de mel? Isso aí eu não preciso falar. Isso daí, se você tiver dúvida, você dá um Google e vai ter lá sugestões de restaurante, de locais para passear. Então, cabe a minha honrosa missão, eu diria, de preparar vocês e a mim também para aquilo que o próprio Cristo diz, que no mundo teríamos o quê? Vocês estão falando, eu não, para mim ia ter só bacana, mas já que vocês acham que vão ter, então eu preciso preparar vocês e a mim também, porque a palavra de Deus diz isso, no mundo tereis aflições. Seria maravilhoso, a gente poderia ter tido um Jesus mais marqueteiro e não falar o negócio dele, mas ele é honesto, ele diz que vamos ter. Então se vamos ter, eu preciso estar preparados para elas. E de fato, entre tantos ensinamentos que a palavra de Deus tem, um que no momento falou poderosamente comigo, é um profeta do antigo, chamado, inclusive coitadinho, não por culpa dele, mas de um dos profetas menores. Aí você fala, nossa, mas já fazia distinção assim entre maior e menor? Calma lá, não é bem assim não. De fato, a gente tem 3 profetas que são considerados os maiores, que é Isaías, Ezequiel e Jeremias. Por quê? Pelo tamanho de material que eles escreveram. É só por causa disso, não é porque são melhores ou são piores. E os que escreveram menos são chamados de profetas menores. E o Abacuque, que é de quem nós vamos falar hoje, é considerado um dos profetas menores, não em importância, mas por causa do conteúdo. Afinal de contas, o livro dele tem 3 capítulos apenas, é um dos menores do Antigo Testamento. Não é o menor, porque você ainda vai ter Obadias com um capítulo só, e ainda vai ter Ageu com 2 capítulos. Mas olha, se eu posso te sugerir algo, quem sabe até hoje mesmo, mais tarde, 20 minutos, 25 minutos, você lê esse livro. E tem muita coisa legal ali. A gente vai ver hoje, a gente vai ver bastante Bíblia, porque eu creio no poder da Sagrada Escritura. Eu creio no poder que a palavra tem de nos transformar. Só trazendo um pouquinho de contexto, esse livro foi escrito lá por volta dos anos 600 a.C.,
o povo de Judá, os israelitas ainda estavam sob o domínio dos assírios, muito embora o domínio dos assírios já estava em decadência, e logo na sequência os caldeus, os babilônicos tomam poder e simplesmente tomam toda a região ali. Então, 600 anos antes de Cristo, e tem alguns pontos que o livro destaca, ou seja, Deus nunca tolerará o pecado grave entre o seu povo, entre nós, né? Então, essa coisa de dizer que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor sim, e eu creio no amor de Deus, mas Ele não compactua com o pecado, Ele não pode compactuar com o pecado, porque tem uma coisa que Ele não pode esquecer: Deus é santo, o caráter dele é santidade, é santo. E em sendo santo, como é que Ele pode passar a mãozinha na cabeça do João pecador? Ele não vai passar a mãozinha na minha cabeça se eu estiver cometendo pecado grave. Isso Ele não vai fazer. E pior, que é o cerne aqui do livro, Ele pode usar incrédulos perversos para castigar o seu povo, que é o que Ele acabou fazendo mesmo. A Babilônia foi usada como instrumento de Deus para castigar e salvar, inclusive, o seu povo. E nós, os fiéis, devemos aprender a confiar em Deus sempre, mesmo em circunstâncias difíceis. Então o livro de Abacuque, e olha, eu não sei se eu já tinha feito isso, mas esse livro, até porque por ser curto, eu diria que nessas 2 últimas semanas, e principalmente nessa última semana, eu devo ter lido ou ouvido umas 8 ou 10 vezes, porque aquilo eu queria que Ele impregnasse em mim, eu queria que cada vez mais Ele impregnasse em mim, e claro, trazendo transformação, porque o que esse livro faz? Ele tira você da dúvida e traz você para a adoração, Ele tira você da incerteza e traz você para a fé, Ele tira você da angústia e traz você para a segurança em Deus, que é o que todos nós precisamos. Porque há momentos nas nossas vidas que a gente está em angústia, nós não vamos negar isso, nós estamos em angústia. Temos momentos nas nossas vidas que a fé parece que foi, eu não sei onde ela foi parar, ela sumiu. Tem momentos da nossa vida também que a nossa incerteza ela cresce. Então eu preciso da palavra de Deus nesses momentos para falar: não, tem saída, João. Não entra nessa, João, tem saída para isso. E esse livro é um que está trazendo saída para mim nesses momentos. Então vamos lá, vamos ler o livro, boa parte do livro. É um livro para quem vai procurar aí, eu vou dar uma dica boa: fica antes de Sofonias, não ajudou em nada também, porque achar Sofonias é difícil pra caramba. Mas é mais fácil para você, vai no índice da Bíblia e vê qual é o número da página e vai direto lá, porque se você for procurar, você vai apanhar. Então vamos lá, primeiro, como é que esse livro começa? Libera aqui para mim, que eu acho que está aí. Começa assim, capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu? Quem que já não fez uma perguntinha dessa? Deus, até quando vou ter que aguentar isso, Senhor? Até quando essa enfermidade? Até quando essa dificuldade financeira? Até quando esse filho vai me dar trabalho? Até quando? Eu acho que todos nós aqui, em algum momento da vida, nós já fizemos essa pergunta. E olha, eu conheço poucos profetas do Antigo e do Novo que tem, só voltando um pouquinho, a grande maioria, eu diria que praticamente todos os livros, os profetas, qual que era? Os profetas eram usados da seguinte maneira: era uma mensagem de Deus para o povo. Então, tanto que ouvia da parte de Deus e falava o que tinha ouvido. Aqui é o contrário, Abacuque é o único praticamente que tem uma mensagem do povo para Deus. E ele não tem medo não, ele não olha aí, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Você não vai ver outros profetas gritando, esse é o único que grita, ou seja, o clamor para ele já ficou pouco, a oração baixinha também já não atende mais a necessidade do coração dele, ele está gritando diante de Deus. Deus aceita isso? Aceita. Você pode abrir teu coração, clamar, chorar, gritar, você pode, porque Ele é Pai,
Ele não é um Deus que ele está nas alturas, evidente, ele merece reverência, nós temos que ter temor a Ele, mas por ser Pai, você pode clamar sim, que é o que Abacuque está fazendo aqui. Ele está dizendo: até quando, Deus? Até quando eu vou ver tudo que eu estou vendo? E nós vamos ler boa parte aqui do que ele está vendo. E até nem parece que foi escrito há 600 anos atrás, parece que foi escrito hoje, para a situação que estamos vivendo hoje. Vocês vão ver isso. E aqui, para mim ainda mais forte, é quando ele próprio, sendo um homem de Deus, porque está aqui na Bíblia, sendo um homem de Deus, um profeta de Deus, dizem até alguns estudiosos que ele também era sacerdote no templo, então era alguém que tinha temor, que conhecia Deus. Este próprio, ele está numa situação tal, que ele está duvidando se Deus salva. Ou seja, o Senhor não escuta, o Senhor não está vendo nada, e eu acho que o Senhor também não salva. Olha o nível de insatisfação, de dúvida, de incredulidade, de tristeza que esse homem está tendo nesse momento. Uau, não é brincadeira isso. Então, se você está passando, já passou, ou em algum momento vai passar por uma situação difícil, lembra que Abacuque estava assim, a ponto de gritar. E eu não sei quem conhece essa palavrinha aqui, violência, no hebraico é Hamas, que eu acho que você já deve ter ouvido falar nisso, e aí faz todo sentido o porquê que é Hamas, né? Ou seja, violência, principalmente que envolve mãos com sangue, mãos sanguinários, a violência que ele está se referindo aí. Então, até quando, Deus? Por favor, Senhor, responda para mim, até quando eu vou ter que conviver com isso? E aí ele mostra algumas coisas, dando sequência ele diz: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei não existe, ou seja, se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. A gente tem visto isso, a gente tem vivido um mundo assim, em nosso país a gente vive essa situação também, e ele está dizendo: Deus, eu não aguento ver tanta perversidade. E aqui era também, não é que era só a questão dos assírios, ou depois, um pouco mais à frente, dos babilônicos. Não, entre eles, entre o povo de Judá, eles estavam agindo de perversidade, tinham abandonado a Deus. Quer dizer, a situação era de decadência espiritual, decadência moral. E ele falava: meu Deus, como é que o Senhor está permitindo tudo isso? E até aqui Deus está calado. Então, é duro você às vezes estar orando, clamando e não vendo ou ouvindo nenhuma resposta de Deus. É duro isso, não é simples não. Mas até aqui Deus está calado. Mas, no capítulo 1 ainda, no verso 5, aí Deus fala, e fala assim: vede, entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Se eu tivesse escutado só essa parte de Deus, eu falava: Pai, obrigado que o Senhor vai fazer uma coisa maravilhosa para a gente, era o que eu mais queria ouvir de você, Senhor, por favor, que bênção que o Senhor está me respondendo. Não dá essa impressão? Pois é. Mas depois de um tempo calado, depois dele gritar, depois dele clamar desesperadamente, e provavelmente aqui está relatando como se ele estivesse pedindo isso pela primeira vez, mas tenho certeza que ele deve ter orado por muitas vezes, e desesperado, e grita e clama, e Deus vem falar isso, mas na sequência, o que ele fala para Abacuque? Ele diz: pois é, Abacuque, você acha que está ruim? Pois eu vou suscitar os caldeus. Ou seja, aquilo que você achava que estava ruim, vai ficar muito, muito pior. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra. Ou seja, olha o tamanho, o poderio militar que esses caras tinham, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis,
e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Aí eu penso, eu falo, como é que pode segurar um negócio desse? Se já está ruim, se está difícil, o Senhor vai levantar uma nação para nos castigar ainda mais? Não é possível, Deus. Eu não estou entendendo isso aqui. Eu não estou entendendo. E aí dá a impressão que Abacuque se sente na obrigação de lembrar Deus quem Ele é. Precisa alguém lembrar Deus quem Ele é? Mas no desespero que Abacuque estava passando, ele vem no verso 12 e diz assim: mas espera aí, Deus, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo, não morreremos. O Senhor, para executar juízo, pusesse aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: nós somos o teu povo, Deus. Eles não acreditam no Senhor. Eles blasfemam contra o Senhor, eles têm os deuses deles. Nós temos falhas, nós erramos, mas é a Ti que confiamos. Eu confio em Ti, o Teu povo confia em Ti. Será que o Senhor não está vendo isso? Como é que o Senhor vai usar uma nação perversa para nos castigar, Deus? Eu não posso aceitar isso. E é difícil mesmo. E é difícil, por isso que eu peço depois que vocês leiam os 3 capítulos inteirinho com calma, para poder Deus estar falando com você, porque Ele fala: Deus, o Senhor tem olhos puros, tem olhos santos, e vai permitir tal coisa? Eu não entendo isso. E aí, aqui começa o livro a nos trazer grandes ensinamentos, e o primeiro ensinamento que Deus traz através desse livro, é de fato, quando termina o capítulo 1 dessa maneira, e começa o capítulo 2 da seguinte maneira: uma decisão que Abacuque toma diante dessa situação. Ou seja, primeiro ele clama, Deus está calado, não fala nada, e ele vendo a violência e tal, aí ele grita, ele berra, aí Deus vem e fala: não, Abacuque, fica tranquilo, você vai ver as maravilhas que eu vou fazer. Aí ele fala: nossa, que legal que é, mas as maravilhas é o seguinte, eu estou trazendo os caldeus, e eles vão passar a faca aqui, vai destruir tudo, vai destruir o templo, vai destruir Jerusalém, não vai sobrar nada, tá, Abacuque? Quando ele se vê diante dessa situação, ele dá um passo atrás e faz isso aqui, ó. Então é o seguinte, está nesse nível, eu vou me pôr em espera. Em espera. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Tem momentos que a gente tem que recolher. Fala: Deus, então está com o Senhor. E eu agora vou esperar mesmo. Eu vou esperar. Porque o que eu podia fazer então, de clamar, de gritar, de chorar, de tudo, eu fiz. O Senhor demorou para responder, mas respondeu. Só que a sua resposta não era a que eu queria. Então agora eu vou ficar aqui, aguardando. E quando ele tem esse posicionamento, aí Deus volta de novo para ele e fala: então tá bom. E ele diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Ou seja, Abacuque, eu vou te falar algo que você precisa deixar de uma maneira clara para gerações e gerações. Não escreva de forma difícil, não escreva de forma rebuscada, escreva de forma direta e grande, para que qualquer um possa ler e ver. E aí sim vem a resposta de Deus, que ele diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Para tudo aqui. Tem 3 respostas, eu acho que eu comentei isso na última vez que eu preguei, que já tem 15 dias, eu acho. Tem 3 respostas que Deus pode dar para você e para mim. A primeira resposta que a gente mais quer e deseja, e muitas vezes nós temos, é o sim de Deus. Você pede uma cura, Ele dá. Você pede um emprego, Ele dá. Você pede um
caminhão, Ele dá. Se ele pede um apartamento novo, Ele dá. Se pede uma reforma, Ele dá. Uma promoção, Ele dá. Ou seja, isso é o que aí você vem, você dá testemunho, dá glória a Deus, que bênção, a gente se alegra com isso e nos alegramos e vamos nos alegrar com isso. Esse é o sim de Deus. Agora existe uma outra possibilidade de resposta de Deus, que é o não de Deus. Esse ninguém gosta de ouvir. A gente gosta de ouvir o sim, mas o não é complicado. Mas na minha opinião tem uma pior que o não, que é o sim, mas agora não. É pior que não. É pior que não. É pior que não. Sabe por que é pior que não? Porque o não, ele é taxativo. Acabou. E aí? Eu chego para a Lídia hoje e falo, e aí, vai fazer brigadeiro hoje? Ela, não. Vou ter que conviver com hoje sem brigadeiro. Não vai ter brigadeiro. Agora, então o não é desagradável, eu concordo aqui em parte, mas o não você acomoda. Bom, é não. Então vou ver outras alternativas, mas é não. Agora, o sim, mas agora não. E quando Deus diz sim, mas agora não, Ele nunca vai dizer sim, mas é amanhã. Não. Sim, mas agora não e não sei quando será. É duro. Sabe por quê? Nós não sabemos esperar. E aí nesses momentos, o que pode acontecer com a tua fé e a minha fé? Embora. Porque você falou, mas espera aí, eu achei que essa semana ia dar. O Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor pode todas as coisas. Já não deu tempo não? Já acabou a Copa América, já acabou a Eurocopa. O que o Senhor está fazendo aí? Por que já não fez? Então o sim, mas agora não, é difícil para todos nós. E é o que ele fala, Abacuque, você estava me cobrando algo. Você estava dizendo, e aí, o Senhor não vai fazer nada? Pois eu estou lhe dizendo, Abacuque, eu vou fazer. Mas quando? No tempo determinado. E aí ele completa, mas se apressa para o fim e não falhará. Ou seja, aquilo que Deus promete nas palavras dele, tenha certeza, ele vai fazer. Ele vai fazer. Se você, como eu, está aguardando algo, tenha certeza, ele vai fazer. A questão é, saiba esperar. É disso que nós estamos falando hoje aqui. É desse contexto que eu quero que você saia daqui, nessa certeza. O sim é bom ouvir, o não é ruim ouvir, mas ele é taxativo, ele é definitivo. Agora o sim, mas agora não, ou sim, ainda não. Esse é para te preparar para a vitória. Então, e ele, porque certamente virá e não tardará. Aqui ele está se referindo ao que ele ia fazer com os babilônicos, e ele fez mesmo. A opressão babilônica, ela teve começo, meio e fim, foram 70 anos. Depois Deus veio, acabou com os babilônios. Hoje, se você quer saber de Babilônia, você tem que ler no Google, porque não tem mais, acabou. Tudo que eles construíram simplesmente desapareceu. Então, aquilo que Abacuque cobrava, você não vai fazer, ele falou, vou fazer no tempo determinado. Uau, que coisa linda. E a partir daí eu já começo a ver um outro Abacuque. Não aquele que gritava, não aquele que esperneava, não aquele que dizia inclusive que Deus não salva. Olha o nível que o cara estava. Você não vai nem salvar, você não salva mais. Ele aqui começa a ver uma outra realidade. E principalmente quando chega no capítulo 2, verso 4, tem esta frase que diz o seguinte: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. É a primeira vez que aparece isso. No Novo Testamento a gente vê isso 3 vezes. Paulo usou isso em Gálatas, Paulo usou isso em Romanos, e o autor de Hebreus também usou essa frase. Aqui muda absolutamente tudo, tem que mudar para você e para mim. Ou seja, o que nos sustenta, o que faz com que a gente acorde todas as manhãs, é esse Deus misericordioso e a fé que eu tenho nele. Não em circunstância, não em pessoas, nada, é nele. Esta fé que nós temos nele é que
nos sustenta. Então é mais ou menos o que Deus está falando para Abacuque, é por causa da tua fidelidade, Abacuque, você não vai morrer. Você não vai morrer, Abacuque, por causa que você tem fé, você é fiel a mim, porque fé e fidelidade é a mesma coisa. Então tem inclusive algumas versões que falam por causa da fidelidade e não por causa da fé. Que coisa tremenda. E aí Deus ainda vem, não precisaria mais, mas Deus ainda vem e fala, e deixa eu te mostrar só um pouquinho, Abacuque, o que vai acontecer com os caldeus. Só para você ter certeza de que esse Deus a quem você diz que não age, a quem você diz que não salva, a quem você diz que está mudo, que está surdo, que não responde, pois olha o que eu vou fazer com os caldeus também. E aí ele lista o que a Bíblia chama de ais. Ai de ai está doendo, sabe? Ai, pois são 5 ais que a Bíblia relata. E ele começa, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando isso vai acontecer? Vai ter um começo, um meio e um fim. Ou seja, o ganancioso, ai do ganancioso, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, ou seja, roubados, tirados de gente de menor poder e por aí vai. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que fundamenta com iniquidade, ou seja, pecados. Ai desses. Aí ele diz, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e que a embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Tudo isso ele está se referindo a práticas que os caldeus faziam. Ou seja, coisas muito ruins aqui. É interessante isso, presta bem atenção. Então está falando de matança, está falando de roubo, está falando de iniquidade, está falando... Isso aqui é a mais pura maldade, ou seja, você embebedar alguém com intenções malignas mesmo. Então são coisas muito ruins, mas ele fecha esses ais com o seguinte ai. Ai daquele que diz a madeira, acorda e a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar? O que isso daqui significa? Idolatria. Ou seja, para Deus é o pior. Aí você pode falar assim, mas João, eu não estou nessa aí, eu não idolatro imagens, eu não idolatro isso, eu não idolatro aquilo. Bom, aqui merece um pouquinho de atenção, porque quando Deus dá atenção a alguma coisa, nós temos que tomar atenção também. E aqui, a melhor explicação do que é de fato idolatria, na minha opinião, é a explicação que Paulo dá, em que está lá em Romanos 1, capítulo 1, verso 5, que ele diz assim, trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Então, o que de fato é a idolatria? Você pode estar idolatrando o seu trabalho, a sua esposa, seus filhos, seus netos. Se qualquer dessas coisas, inclusive que são boas, não tem nada errado você gostar delas. O próprio dinheiro, nós precisamos do dinheiro. Então, ter um bom cargo, ótimo que você tenha um bom cargo, mas se isso estiver na frente de Deus, você está idolatrando tudo isso. E Ele não gosta. Se tem algo que Ele não gosta, é alguma coisa que está entre eu e Deus, tem ali algo que eu valorizo mais. Se eu valorizo mais filhos, netos, família, o que for, trabalho, dinheiro, é melhor rever isso. É melhor rever isso. E ainda o próprio Deus finaliza essa sequência de ais, dizendo para Abacuque a seguinte frase: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, de uma maneira bem suave, sutil, amorosa, Abacuque, cala esta boca. Cala esta boca, sua matraca. Às vezes a gente tem que ouvir isso da parte de Deus, e falar, respira e fala, tu és santo, tu és maravilhoso, me perdoa, Pai, me
perdoa por tantas queixas, me perdoa por tanta reclamação, me perdoa por não reconhecer que o Senhor é poderoso, que o Senhor tem o controle de tudo. E aí, de fato, se Deus já usou Abacuque para nos ensinar que tem momentos em que ele fala assim: me refugiei na torre de vigia e lá vou aguardar. Então é algo para você e eu praticarmos. Há momentos que você tem que se resguardar de falatório, resguardar de gente que está falando mal, que está fofocando, e aí você vem com que tem a tendência também de falar mal, de criticar, de murmurar. Não, resguarda, fica no seu canto esperando que Deus vai agir. Aí a gente vê Deus agindo, Deus vindo e falando: aquilo que você achava que eu não vou fazer, eu vou, Abacuque, mas não agora, espera, você vai ver acontecer, mas não agora, espera aí. E aí ele diz inclusive o que ele vai fazer com os inimigos. E aí começa o capítulo 3, que entre todos, sem dúvida nenhuma, é o mais conhecido, e começa desta maneira: a oração. Então, meus queridos, há momentos em que eu e você temos uma coisa a fazer: é orar. Está difícil, está impossível, está angustiante, está triste. Ore, porque Deus responde às orações do seu povo. A gente sabe disso, já experimentamos isso. Eu com a minha família, eu na enfermidade da Lídia, que vocês já sabem, mas foi 4 meses de hospital. Era orar, o que me sustentava era orar. Tanto que nos 4 meses que a Lídia ficou hospitalizada, eu faltei um único culto de domingo, um único, porque ela estava na UTI e a gente realmente não sabia se no dia seguinte ela estaria já na glória ou na terra. Então eu falei: bom, vou esperar um pouco aqui. Mas depois que a coisa foi engrenando a duras penas, eu precisava vir para a igreja. Não é que eu vinha, eu precisava vir, eu precisava me alimentar, eu precisava ver os irmãos. Então é isso, tem momentos em que você e eu precisamos orar. Ore mais do que você tem falado sobre o assunto, sobre a dificuldade. Deus já sabe, Deus sabe de tudo isso, mas ore. Oração do profeta Abacuque, que ele inclusive faz de uma forma de culto. E olha, este homem que estava raivoso, que estava irado, que estava insatisfeito, que estava fazendo declarações ruins contra Deus, ele começa dizendo assim: deixa comigo aqui, por favor. Mas agora não é não. Então avança para mim. Parou de funcionar aqui, não sei porquê. Pode pôr todo o texto aqui, pode pôr. Aí: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Ou seja, quando Deus começa a falar com ele treme as pernas. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. E na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Pode avançar, por favor. E olha aqui o que ele declara: o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Ele realmente começa a reconhecer quem Deus é. E aí ele diz mais uma vez, avança para mim, por favor. Ele faz até, pode ir, o slide todo aí. Ele para e faz tremer a terra, e olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Ou seja, Deus fez parar o sol alguma vez? Alguém lembra? Foi quando e aonde? Quer dizer, aonde não precisa dizer, mas quem foi? Passagem de Josué, que ele clama para que Deus parasse, e para ele poder vencer uma batalha. E sempre Deus fala: você quer que pare o sol? Tranquilo, pare o sol. Ou seja, é desse Deus que agora Abacuque está se referindo. É o Deus que pode tudo. Se tiver que parar o sol, ele vai parar. Ele vai parar. Não tem absolutamente nada que Deus não possa fazer. Não tem. Eu já falei isso por muitas vezes, porque eu ando com um milagre ambulante,
porque a meningite da Lídia foi avassaladora, foi 2 médicos falaram, se prepara porque ela vai morrer. Eu falei, não vai não, e não morreu. Então eu ando com milagre ambulante. Então quando a minha fé está um pouco abalada, eu dou uma olhada e falei, que milagrezinho bonitinho esse, meu. Que gatinha que é esse milagre. Ué, entendeu? Quer dizer, como é que eu posso duvidar de algo? Porque era para ou ter morrido, ou para ter ficado sequelada, ou para uma série de coisas. Ou também, eu lembro de um tiro que eu tomei a queima-roupa, que eu estou devendo contar para alguns, mas já falei, continua vindo, que uma hora eu vou contar. Então, que Deus é esse que às vezes eu coloco numa situação de tipo, até quando, hein, Deus? Até quando o Senhor vai me deixar nessa fria? Até quando o Senhor vai me deixar nessa gelada, nessa emboscada, nessa dificuldade toda? Até quando, hein, Deus? Ele deve olhar e falar, João, tua memória é ruim, né? Tua memória é ruim, hein? Você já esqueceu tudo que eu já fiz? Quer dizer, se eu fiz essas coisas, o que eu não posso fazer, João? Aí eu recolho a minha insignificância e falo, não, o Senhor está certo, o Senhor é aquele que faz tremer a terra, sacode as nações, esmigalha seus montes primitivos, é esse. O sol e a lua param nas suas moradas, põe aqui, ó, é aqui que ele, pode pôr o próximo para mim. Ó, o sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Meu, é o mesmo cara? E aí ele chega onde eu falei que a gente ia chegar com o título dessa mensagem. Coloca aqui. Isso é texto bíblico que em outras versões diz esperar em silêncio, mas eu gosto dessa que diz, portanto, vou esperar tranquilo. Pode vir o que for, que eu vou estar tranquilo. A gente precisa aprender isso. Eu preciso aprender isso. Porque a gente sabe ficar tranquilo quando as coisas estão boas, mas estar tranquilo diante de dificuldades é difícil. E por que ele fala isso? Em que contexto ele fala isso? Porque na sequência ele tem quase que um poema que desde que nós nos convertemos eu escuto e sempre achei a coisa mais linda desse mundo. Eu falei, nossa, como é bonito isso. Põe aqui para mim, por favor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. É lindo ou não é? É, uma salva de palmas para ele. Que lindo, né? Mas Deus colocou um mala de pastor hoje aqui. Não, um mala, eu reconheço. Porque eu mesmo, esses anos todos, nunca tinha reparado do que ele está falando aí. Sabe o que ele está falando aí? Perdas. Perdas. Só de perdas. Ele não fala de uma vitória. Ele fala que se a videira não der, se não der azeitona, se os campos não produzirem, ou seja, para a época, tudo que era provisão vinha disso. Vinha da agricultura, vinha das ovelhas que gerava a lã e a carne. Ele diz, mesmo que eu perca tudo. Então hoje é um dia que infelizmente coube a mim trazer isso. E eu e você precisamos refletir. Você está preparado para perder? Você está? Eu estou preparado para perder. Eu posso vir aqui à frente e dizer, se eu perder tal coisa, seja bens materiais. Lucas 15, Jesus é usado para contar 3 parábolas. Ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo, que também a princípio era um filho perdido.
Por que ele conta isso? Porque ele está nos ensinando hoje, a você e a mim, que há momentos na vida que nós perdemos. Não quer dizer que você não possa e não deva lutar para reconquistar. E no caso da ovelha ela foi achada, no caso da dracma foi achada, no caso do filho pródigo ele voltou. Mas o ponto é, como eu e você reagimos no momento da perda. Isso tudo também, esse texto, tudo isso tem fomentado em mim, ainda para completar, eu revi, tem uma semana atrás, se não me engano, na época li o livro, acho que a grande maioria das pessoas leram o livro. Alguém ouviu falar no livro A Cabana aqui? A grande maioria leu. Fizeram um filme, eu assisti o filme, não lembrava, tinha muito tempo que eu não vi o filme, e como o pai reage no início à perda da filha, é disso que nós estamos falando. O cara tinha uma família de três filhos, mais a esposa. Ok, horrível perder uma filha, é horrível, não estou dizendo que vamos celebrar porque perdeu uma filha, é horrível perder uma filha, mas ele tinha que se levantar, porque ele tinha mais uma esposa e mais 2 filhos, então esse é o ponto. Este cara aqui está dizendo, eu posso perder tudo, mas eu me alegrarei, eu me exultarei no Senhor. Então a gente precisa sair hoje daqui diferente do que entramos. Eu preciso sair daqui hoje diferente do que entrei. Porque eu não posso mais reagir a perdas de uma maneira avassaladora. Acabou minha vida. Pronto, agora eu não sei mais viver sem isso, ou sem aquilo, ou sem a pessoa. Às vezes, desculpa, a pessoa pede um pet. Desculpa, tenho pet, tenho filhos que tem um monte de pet. Faz parte. Em algum momento o pet vai. E aí às vezes eu vejo a pessoa, não dá, a gente precisa estar preparado, desculpa, a gente tem que estar preparado para as perdas, elas fazem parte da vida. Algumas, Deus vai te levantar, porque Ele continua aqui, para você não ficar tão abatido. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Esse é o nosso Deus. Então o único ponto é, no momento da perda, eu quero você em pé, ok? Eu quero você em pé no momento da perda. Eu não estou dizendo que você não vai valorizar, mas João, você está louco? Não estou louco. É disso que a palavra está falando. É disso que Abacuque está sendo usado para falar para você e para mim. Mas ovelha, sabe o que significava ovelha? A ovelha perdida? A ovelha era além, naquela época, a ovelha era um relacionamento. O pastor tinha um relacionamento com a ovelha. Diferente de hoje que você cuida de gado e cada um é. Não, então ele está dizendo assim, há momentos na vida que talvez você perca um relacionamento. Dracma está falando de recurso, de dinheiro. Há momentos na vida que talvez você perca. Você tinha muito, agora talvez não tenha tanto. Dinheiro muda de mão, a gente já ouviu essa frase. Filho pródigo, há momentos na vida que talvez você perca um ente querido, uma mãe, um pai, sei lá. Mas não pode acabar com você. Esse é o ponto. Não pode te destruir. Você precisa se levantar. Deus vai te dar força, como uma da corça, para poder se levantar e seguir a sua vida, porque Ele é contigo. Se Ele deu o Filho dele para morrer na cruz por nós, que perda eu posso ter maior que essa? Fala para mim. Desculpa, não posso. Então não pense vocês que eu estou apontando. Não, eu estou me preparando. Eu estou há 51 anos com essa mulher. Eu preciso me responder. Como eu ficaria sem ela? Entendeu? Eu preciso me preparar. Oro para que fique aí até. Mas eu não sei nem o que rola hoje à noite. A gente sai daqui dando até domingo, pela fé que eu falo, até domingo que vem para cada um de vocês. Eu não sei onde eu vou estar. Então, hoje, esta palavra está falando comigo também. Me preparando para perdas que eventualmente eu possa vir a ter, ou possa estar tendo. Como eu reajo. Como cada um aqui reage. Eu quero vocês em pé.
na força de lutar para reconquistar. E se Deus permitir, a ovelha vai ser trazida de volta, a dracma vai ser achada e o filho será retornado. Agora, sabe o que eu senti para a gente terminar, porque eu quero ter um tempo com cada um hoje aqui? Sabe o que é o significado do nome Abacuque? Abraçar. Abraçar. Fiquei até pensando, mas como é que pode isso? Né? Esse cara dessa forma. A conclusão que eu chego é porque ele abraçou a fé, que o próprio Deus falou, o justo viverá pela fé. E a partir dali, então, ele começa a mudar e faz essa declaração. Então, se você olhar a declaração final do livro de Abacuque, que ele diz, pode faltar o que for, eu estou preparado para isso. E ver o começo que diz, aonde está o Senhor? Até quando? O Senhor não salva, o Senhor não escuta, o Senhor não faz nada. Que palhaçada é essa? Para ser bem forte mesmo. Então, ele abraça um Deus que talvez ele não conhecesse. E ele abraçou esse Deus. Põe o começo da canção para mim. É assim que eu quero ver vocês. Calmo, sereno e tranquilo, amigo. Eu e Lídia vamos estar aqui. Sabe por quê? Eu quero te abraçar. Eu quero te abraçar e declarar na tua vida que você vai viver pela fé. E que você está preparado para qualquer situação. E você vai estar calmo e tranquilo.